Então, por que esse apego e essa condição dos grupos pró-iranianos de que os conflitos só param se parar Gaza? Porque, para os iranianos, é fundamental que Gaza seja, além da questão religiosa, que aí, teoricamente, uniria no universo xiita e sunita em relação ao Quds, a Jerusalém, né? A ameaça aí da destruição de Jerusalém Oriental com sua identidade árabe. O ponto é que Gaza conflagrado é um respiro para o Irã, assim como é um respiro para Israel a presença desses múltiplos grupos sunitas que atacam o interesse iraniano e atacam o interesse dos aliados do Irã, como o caso do governo sírio do presidente Bashar Assad. Então você vai ver que grupos de wahhabitas, de salafistas, diversas denominações do Tawhid, que efetivamente o que é a bandeira do Tawhid lá no começo do século passado, inclusive no próprio genocídio perpetrado contra os armênios. É uma expressão da identidade sunita e é uma expressão da identidade sunita turca. Então o mundo turco é o contraponto para o avanço iraniano, porque o avanço iraniano é o avanço da China e é o avanço da Índia. 3 bilhões de pessoas dependem desse avanço. Por mais que o Modi no começo tenha dito que sustentava o esforço de guerra de Israel contra o Hamas, tanto a Índia, que apoiou os ataques contra os separatistas do Baluquistão praticados pelos iranianos, e é rival do Paquistão, principalmente na Caxemira, como a China, que tem a questão uigure em Xinjiang, que é outra população sunita, e com elemento da vinculação histórica ao panturquismo, esses dois países, eles têm questões políticas em relação ao panturquismo e tem a questão da demanda absurda de commodities que precisarão. A China, com uma economia que cresce 5%, mesmo com a população decrescendo, e a Índia, com uma população que vai fazer o caminho que fez a população da China, das zonas rurais para as zonas urbanas. E esse caminho das zonas rurais para as zonas urbanas demanda muita produção de commodities, ou importação de commodities. Por exemplo, papel, por exemplo, termoplásticos, por exemplo, energia, gás e petróleo. E o caminho fundamental para você obter tudo isso é através, quem assiste o canal há mais tempo vai lembrar, 90% do comércio mundial é marítimo. Quando nós dissemos 15% passa por Suez, 90% do comércio mundial é marítimo. Para receber todo esse volume de commodities necessários, tanto a China como a Índia precisam dos portos iranianos. Então, essa questão da tentativa de encurralar o Irã conta com a oposição da China, que é um partner, que é um parceiro, que é um aliado, e cada vez de forma menos implícita da Índia. Porque eu estava conversando hoje com uma autoridade do governo iraniano, que me deu várias informações, inclusive sobre a natureza dos ataques ali na região do Baluquistão iraniano, dizendo que não tinha nada a ver com a Guarda Revolucionária. Eu antecipei isso de cara. Um monte de sensacionalista em Telegram, YouTube, Facebook, Twitter, o Paquistão está atacando o Irã. Não está atacando o Irã coisa nenhuma. Não ativou defesa aérea, não houve nenhum tipo de reação militar e nenhum alvo da Guarda Revolucionária foi atingido. Mas voltando à questão da Índia. Então, essa autoridade do governo iraniano me disse o seguinte. Primeiro ele me disse, né, olha, tem autorização oficial agora para dizer nada da guarda foi atingido e eu digo para você também que não há problema com o Paquistão. Né, essa formação naturalmente em off, mas que já estava muito claro, né, Bernardo? Não havia problema. Existe problema com grupos dentro dos serviços especiais paquistaneses que são ligados ao extremismo sunita, ao panturquismo, a interesses israelenses, existe. Tá? Existe sim. Então, é importante que hoje você consiga visualizar que a Índia passa a ter uma postura cada vez menos discreta, menos acanhada, de assumir a ideia do corredor norte-sul, sul-norte com o Irã, porque esse corredor ele precisa do Golfo Pérsico e do caminho, aí por rodovia ou por ferrovia que o Irã leva em direção ao Cáucaso, quer dizer, preferencialmente para a Índia, o caminho é a Armênia e a Geórgia. Por que não o Azerbaijão? Porque, veja, a questão é a seguinte, o Azerbaijão é um aliado do Paquistão e da Turquia. Então, para a Índia, o mais seguro, e também para a China, o mais seguro é que você tenha uma rota Índia,
Irã, Armênia, Geórgia, você faz uma inflexão em direção ao oeste, ali no Mar Negro, e chega a Grécia, e chega a Europa. Tá? Esse é o ponto, eu acho que, fundamental. Já nos últimos meses, nos últimos anos, a gente viu um acréscimo muito grande da importação, farmacêuticos, autopeças da Índia para o Irã, ônibus, vacinas, você tem uma enorme relação Índia e Irã. E alguém que perguntou mais uma vez sobre eu não tenho, você foi, Eduardo, essa informação o governo da Armênia não assume oficialmente, né, que o Irã esteja enviando mísseis para a Armênia. Então, só para que fique claro, isso não é uma posição oficial de Yerevan. Há alguns rumores, mas não temos essa informação disponível. Tá? Os fornecedores de arma importantes hoje da Armênia, fora do antigo rol da relação Rússia-Armênia, que ficou muito prejudicada por várias situações que nós já trouxemos, é importante frisar que hoje a Índia e a França assumem abertamente a parceria no seu ponto de vista do suprimento do exército armênio. Tá? O Irã é uma questão que, se houver algum tipo de colaboração, é um segredo de Estado. Tá? Em função de várias nuances aí que não cabe aqui a exposição nesse momento. Agora, em termos materiais, a Índia, que alguém disse aqui, o Gustavo Henrique, disse a farmácia do mundo, faz todo esse aporte para o governo iraniano em troca de quê? De gás e de petróleo. A questão do gasoduto Irã-Paquistão, o Paquistão está sofrendo enormes pressões dos Estados Unidos e de Israel para não permitir que isso seja operacional. Quer dizer, eu acho que é uma coisa até mais problemática para esse grupo do que o Nord Stream. Tá? É uma coisa até mais problemática para esse grupo do que o Nord Stream.